Orações que prevalecem contra o inimigo, Teucripice, Rebeca Satsema, áudio 13. Nós devemos orar a partir do plano de proteção da aliança de Deus. Deus tinha uma aliança com Davi. Quando eu oro por indivíduos ou regiões, e especialmente por nossa nação, eu me baseio na ideia da aliança. O Salmo 89, 3 e 4 diz: Fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei ao meu servo Davi, dizendo: A tua semente estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. Os versículos 20 a 23 mostram como nossa aliança com Deus nos posiciona para prevalecer sobre os planos de nosso inimigo. Achei a Davi, meu servo, com santo óleo ungi, com o qual a minha mão ficará firme e o meu braço fortalecerá. O inimigo não o importunará, meu filho da perversidade o afligirá. E eu derrubarei os seus inimigos perante a sua face e ferirei aos que o odeiam. No apêndice deste livro, nós apresentamos um guia de oração de 32 dias que auxiliam na manutenção de nossa vitória por meio da oração de retaguarda. Capítulo 6. Orações com dores de parto e agonia. Nós aprendemos no Salmo 127, 3, que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. O Salmo continua dizendo: Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Verso 5. A esterilidade traz uma desesperada e agonizante dor para a alma. Minha esposa Pan e eu entendemos a agonia da esterilidade, já que haviam se passado 10 anos desde o nosso casamento até que pudéssemos ter filhos. Houve momentos de desespero durante esses anos e momentos em que nós agonizamos diante do Senhor. Mas Deus ouviu o clamor angustiado de nosso coração por filhos e trouxe uma cura miraculosa ao corpo de Pan, permitindo que ela concebesse. Desde então, ela se familiarizou com as dores de parto, dando à luz 6 filhos. Pelo fato de, com frequência, experimentarmos no natural reflexos do que experimentamos no espiritual, nós podemos ver que há tempos em que a agonia e as dores de parto são precursores e reações apropriadas ao nascimento espiritual, assim como são no nascimento natural. Nós agonizamos quando algo que Deus planejou para nós ainda não se manifestou e sentimos dores de parto ao darmos à luz o novo de Deus. A agonia de Ana. Uma das histórias bíblicas mais comoventes, retratando o agonizar diante do Senhor, é a história de Ana. Israel estava em sua mais baixa condição moral enquanto nação e o sacerdócio estava em total desordem. Contudo, as pessoas continuavam a vir a Siló para oferecer sacrifício e adorar ao Senhor. Como requerido pela lei, Elcana levou toda a sua família a Siló para oferecer sacrifícios. Ana, uma das duas esposas de Elcana, era estéril e insatisfeita. Ela era uma mulher desesperada, pois sabia que o destino de sua criação não havia sido cumprido. Essa falta de realização havia levado-a ao sofrimento e à aflição de espírito, que a Bíblia chama de amargura de alma. Em 1 Samuel 1, 10 a 18, nós vemos como Ana agonizou diante do Senhor para que ele desse a ela um filho. Sua agonia nos dá um ótimo modelo a seguir. Ana orou ao Senhor, chorou angustiadamente, teve dores de parto, apresentou sua aflição ao Senhor, disse: e de mim te lembrares. Em outras palavras, lembrares para o que eu fui criada. Suplicou: realize meu pedido e tu poderás ficar com minha primícia como oferta. Contou ao sacerdote seu problema e expressou suas emoções. Pediu favor sobre sua vida, levantou-se em vitória, gerou algo novo em Israel. Por meio de suas orações de agonia ao Senhor, Ana concebeu e deu à luz a Samuel. Ela então cumpriu seu voto ao Senhor ao dar esse filho ao sacerdote.
esse ato mudou o curso de Israel. Samuel começou a profetizar e a nação começou a mudar, apesar de nem tudo ter corrido bem. Na medida em que a história progride, nós vemos que Israel é derrotado na guerra e, como consequência, perde a Arca da Aliança, a qual representa a presença de Deus no meio deles. Essa derrota, no entanto, coloca a nação de Israel no caminho para restaurar a presença de Deus na terra, o que Davi faz muitos anos depois, ao trazer de volta a arca ao seu devido lugar em Jerusalém. Dores que produzem nascimento. Sofre dores e trabalha para dar à luz, ó filha de Sião, como a que está de parto, porque agora sairás da cidade e morarás no campo, e virás até Babilônia. Ali, porém, serás livrada. Ali te remirá o Senhor da mão de teus inimigos. Miqueias 4:10. Um trabalho penoso é definido como um trabalho dolorosamente difícil ou fatigante, referindo-se também à angústia ou ao sofrimento associado ao trabalho de parto. O que isso tem a ver com a oração? Se nós pararmos para considerar a história de Ana, nós entenderemos que, quando ela se aproximou do Senhor, ela estava angustiada por suas circunstâncias. Sua súplica a Deus veio do mais íntimo do seu ser. Sua agonia perante o Senhor não veio apenas da emoção de uma necessidade ou desejo não atendido em sua vida. Essa agonia surgiu em seu espírito, pois, como observado anteriormente, o destino para o qual ela havia sido criada não havia se cumprido. Naquele tempo, ela não sabia no natural que ela havia sido escolhida para dar à luz Samuel, um grande profeta e juiz de Israel. Mas ela sabia que não podia aceitar a esterilidade. Ela sabia que tal condição não fazia parte do plano de Deus para a sua vida. Antes de Ana dar à luz Samuel, fisicamente, ela sentiu as dores e deu à luz a algo espiritualmente, vencendo a maldição da esterilidade, não apenas em seu próprio corpo, mas, por fim, na nação de Israel, por meio de Samuel. Quando nós sentimos dores de parto em oração, o que estamos fazendo é permitindo que o Espírito Santo dê à luz a algo por meio de nós. Em seu livro, Possuindo as Portas do Inimigo, Cindy Jacobs escreve: há momentos em que Deus nos chama para fazer orações fortes e ajudar à luz a vontade de Deus em uma área. E ajudar a dar à luz a vontade de Deus em uma área. Geralmente, todos ficam maravilhados após a oração e há uma sensação de que Deus fez algo por meio dela. Aqui estão 4 pontos que ajudarão você a reconhecer o trabalho do Espírito Santo. Primeiro, as dores de parto são dadas por Deus, não sendo algo que podemos fazer acontecer. Essa dor é, muitas vezes, um profundo gemido em seu interior, o qual pode ser audível ou pode não ser expresso, como descrito em Romanos 8:26. Segundo, as dores, às vezes, vêm como consequência da oração por uma área pela qual outros já oraram antes de você. Deus, então, escolhe você para ser um dos últimos a orar, por isso, antes que a questão seja resolvida, você é aquele que dá à luz a resposta. Terceiro, aqueles que têm o dom de intercessão, com frequência orarão mais com dores de parto do que outros que não têm o dom. Quarto, as dores podem durar muito ou pouco. Algumas orações serão atendidas de forma rápida e outras serão como que contadas em momentos diferentes até que venha à luz a resposta. O poder das dores de parto. Há um poder tremendo na oração com dores de parto, pois, como Cindy Jacobs observou, ela dá à luz a vontade de Deus na terra. Esse tipo de oração sempre prevalece sobre o diabo, pois ele recebe uma forte oposição pelo novo que Deus está produzindo como resultado das dores. Nós, portanto, precisamos ter um entendimento do que Deus está querendo gerar através de nós. Como Ana, precisamos estar sintonizados com o que Deus está prestes a dar à luz a qualquer dado momento.
Isso só pode ser feito por meio da intimidade com Deus e por uma disposição em permitir que Ele nos use e nos gerar. Muitas vezes, Deus já ministrou bastantes coisas ao nosso espírito, mas nós não temos a força para dar a luz a elas. Isaías 61 fala: levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. A Bíblia ampliada vai mais longe. Levanta-te da depressão e do abatimento nos quais as circunstâncias te mantiveram. Levanta-te para uma nova vida. Resplandece, seja radiante da glória do Senhor, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. A palavra levantar significa manter-se firme, sair da posição horizontal para a vertical. Quando nós começamos a nos levantar e permitir que a glória de Deus se levante por meio de nós, podemos nos posicionar contra os poderes e principados que têm nos resistido. Quando permitimos que o Espírito do Senhor se levante dentro de nós, descobrimos que ele nos dá a expectativa de uma nova vida e a força para dar à luz essa vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus derrame sobre nós a graça dele neste dia, em nome de Jesus Cristo. E até o próximo áudio.